E quando ele falou essas palavras, a minha reação foi simplesmente cair nas lágrimas. Eu não consegui ficar normal. Eu creio que qualquer pessoa no meu lugar também não ficaria. A palavra do Senhor hoje está no livro de João, capítulo 1, versículos 47 e 48, onde diz: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Essa passagem fala do encontro, do momento em que Natanael ele tem um encontro com Jesus. Ele era até então um homem cético em relação às boas novas de Cristo, mas quando Jesus o encontra, ele olha nos fundos dos olhos de Natanael e fala sobre questões muito íntimas dele. Ele fala de questões muito íntimas em relação ao caráter de Natanael. E ele mostra que estava atento a cada detalhe de sua vida. Na cultura judaica, as figueiras elas eram usadas para momentos mais íntimos, momentos mais individuais. Por ter uma ótima sombra, as figueiras eram usadas para meditação, estudo das Escrituras e oração. E Jesus, quando mostra para ele que o viu debaixo da figueira, Jesus mostra que o viu no seu momento mais íntimo, no seu momento mais individual, no seu momento mais particular. Pois são nos nossos momentos mais íntimos, nos nossos momentos mais individuais, que questionamos muitas coisas em relação à nossa vida e revelamos muitas vezes muitas preocupações que estão no nosso coração para Deus. São nesses lugares que revelamos os nossos medos, as nossas angústias. Esse tipo de lugar é onde a gente usa para levantar muitas vezes até nossas próprias frustrações diante de Deus. E naquele contexto, a figueira era usada exatamente para isso. Era um lugar onde você tinha mais intimidade consigo mesmo e com o Senhor. O que é que eu quero chegar com isso? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa ter uma figueira. O que a figueira representa? Nesse contexto, a figueira representa um lugar de intimidade. A figueira ela representa um lugar onde você escolhe para ter aquele momento individual com Deus. Na figueira, a sombra dela é um lugar onde você consegue rasgar o seu coração diante de Deus. É um lugar onde você não precisa transparecer que você está 100% bem. É um lugar onde você tem que mostrar para Deus o que te incomoda. É um lugar onde você tem que procurar essa proximidade com o Senhor. Então, esse lugar, essa figueira, ela é necessária na nossa vida como cristãos. E a segunda coisa que eu tenho para falar é que quando você já tem esse lugar, que você separa ele para ter essa proximidade com o Senhor, consequentemente, ele vai se manifestar para você. Dentro dessas manifestações de Deus, ele pode se revelar a você através de diversas formas, seja por intermédio da palavra, seja através de uma pregação, seja através até do TikTok. De alguma forma, Deus ele vai se manifestar para você. E dentro dessa manifestação de Deus, você tem que guardar esses momentos para você, onde você vai guardar esses momentos como um memorial da presença revelada de Deus para você. Quando acontecerem as manifestações de Deus em relação a você, porque Ele vai falar com você. Se você está no lugar que você escolheu como figueira, para você derramar o seu coração diante do Senhor, Ele vai te dar um retorno, Ele vai consequentemente se manifestar a você. E geralmente isso acontece quando estamos passando por momentos muito difíceis. E Deus ele vai lá com a sua infinita misericórdia e se manifesta através ou das Escrituras, ou de um louvor, ou de uma pregação, ou até mesmo em um vídeo aleatório que você vê na internet. E ele vem te dar conforto, ele vem e te mostra que ele realmente está te ouvindo. Ele mostra que ele está vendo o que você está passando. E ele vem com aquela palavra que vem diretamente no teu coração e você consegue entender, você consegue perceber que ali claramente é a voz do Senhor. E quando acontecem essas coisas, e quando Deus se revela a você, você tem que guardar isso como um memorial para a sua vida.
Bom, e o que seria um memorial? Um memorial, ele é exatamente isso. Ele é algo, uma experiência sua, individual com Deus. É quando Deus ele se revela para você e você sabe claramente que foi a voz do Senhor que falou com você. O memorial, ele é o que faz a chama da nossa fé ficar forte, ficar firme diante das adversidades. Cada homem e cada mulher que teve esse momento onde Deus se revelou de uma forma tremenda na vida deles, a vida deles a partir daquele momento não era mais a mesma, principalmente nos momentos mais difíceis. Ali se construiu um memorial. Natanael, a partir do momento que ele teve aquele encontro com Jesus, a vida dele não permaneceu mais a mesma. Saulo, quando ele teve aquele encontro com Jesus, que foi um encontro muito intenso, onde ele ficou cego, também a partir do momento a vida dele passou a não ser mais a mesma. E Pedro, quando Jesus repetiu para ele 3 vezes a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro, tu me amas? Pedro, ele acabou lembrando de quando ele negou Jesus, e isso foi com certeza um grande memorial que fez ter uma mudança muito grande no coração de Pedro a partir daquele momento que Jesus fez essas perguntas para ele. Então ali, a partir daquele momento, criou-se um memorial muito forte para Pedro. Toda vez que Pedro pensasse em retroceder posteriormente, com certeza ele lembraria daquelas 3 perguntas que Jesus fez para ele, e isso ajudaria ou ajudou grandemente para ele continuar a caminhada com Cristo. Posso aproveitar essa oportunidade e falar de um memorial que eu carrego até hoje. Quando eu era recém-convertido, eu estava passando por uma experiência muito ruim em relação à minha vida profissional e familiar. Eu fui adotado por outra família, eu não fui criado pela minha mãe biológica, e eu sempre tinha essa mágoa dela, porque eu achava que se ela tivesse me criado, a minha vida seria muito diferente de como foi, de como eu fui criado. Porque a minha família adotiva, ela não foi uma família muito boa. Ela teve muitos problemas, houve rompimento dos meus pais. Nunca tive aquele acolhimento, aquela demonstração de amor dos meus pais. E eu cresci em meio a essas mágoas. Teve um momento que eu acabei perdendo meu pai adotivo. Ele até então era a única referência de amor que eu tinha, mesmo sendo um amor não tão intenso. Mas quando eu perdi ele, ali acabou a minha vida. Eu não era crente, eu não era cristão, então eu carregava essas mágoas. E quando eu me converti, foi um processo bem lento, porque Deus tinha que curar essas mágoas que eu carregava dentro de mim. Eu precisava evoluir. E num certo dia, eu estava numa tarde, sozinho em casa, não tinha ninguém do lado. Era um momento da minha vida que eu me recordo que era um momento em que eu estava sofrendo muito, e eu dizia para Deus: Deus, eu não suporto mais essa vida, eu não quero mais viver, eu queria que o Senhor me destruísse. Eu lembro que eu falei exatamente isso: eu quero que o Senhor me destrua, eu não quero mais viver, para mim não tem mais sentido viver. Eu lembro que eu falei isso quando eu estava muito triste, muito angustiado. Eu olhava pela janela para fora e eu só sabia falar isso: Deus, eu não quero mais viver, eu quero que o Senhor me destrua, e eu não aguento mais essa situação. E aí, posteriormente, teve um culto à noite. Eu até relutei para mim não ir para esse culto, porque eu estava muito angustiado. Mas eu fui, porque tinha um compromisso que eu firmei com o irmão, que ele sempre me levava para a igreja. E eu fui. E quando eu cheguei lá, estava tendo o culto, aí teve um ato profético lá que o pastor fez. Lembrando que eu era recém-convertido, o pastor não conhecia nada da minha vida. Ele pediu para que todos fizessem uma fila e fossem... Eu não estava entendendo nada. Eu só sei que quando eu vi todo mundo indo, eu fui também. Aí tinham pessoas que caíam falando em línguas, choravam, e eu estava tão cético, e estava com aquela angústia dentro do meu coração. Quando eu cheguei lá, ele colocou a mão na minha cabeça e falou exatamente o que está escrito lá em Isaías, capítulo
49, versículo 15. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Ele falou esse versículo, foi a primeira coisa que ele falou, foi esse versículo. E na hora eu lembrei que eu sofria por isso, por a minha mãe ter me abandonado. Já achei um impacto muito grande quando ele falou isso. E logo na sequência ele falou exatamente essas palavras: Deus, ele não vai te destruir. Deus tem grandes planos na sua vida. Você é um homem bom, creia. Ele falou exatamente do que eu estava pedindo lá atrás, na mesma tarde, para Deus fazer. Eu queria que Deus ele me destruísse. Eu usei exatamente essas palavras e Deus vai lá e fala que não vai me destruir, que Ele tinha planos para a minha vida e que eu precisava crer. E quando Ele falou essas palavras, a minha reação foi simplesmente cair nas lágrimas. Eu não consegui ficar normal. Eu creio que qualquer pessoa no meu lugar também não ficaria, porque Deus ele mostrou para mim que Ele me conhecia, Ele mostrou para mim que Ele sabia da minha vida, que Ele estava acompanhando a minha vida e que era a mão dEle que estava me resgatando para a vida. Eu estava morto e Ele me trouxe para a vida e mostrou que realmente Ele me conhecia. Isso se tornou para mim um memorial, e todas as vezes que eu penso em desistir, eu lembro desse dia. Esse dia para mim foi muito importante. Isso faz com que eu permaneça firme nos caminhos do Senhor e lembre que Ele está comigo. Ele está comigo. Pode acontecer o que acontecer, eu sei que Ele está olhando para a minha vida, e enquanto eu for fiel, enquanto eu perseverar, e enquanto eu lutar para enterrar o velho homem, não deixar o velho homem voltar, enquanto eu continuar lutando contra o pecado, lutando contra as coisas que desagradam a Deus, Deus vai estar comigo, Deus vai estar me direcionando até o último dia dessa vida. Eu não sei como é que está a sua vida com Deus, eu não sei se você já teve um encontro desses com o Senhor, que realmente Deus ele mostra, ele toca aonde ninguém nunca tocou. Se a sua vida já está assim, já teve esse memorial e você está afastado dos caminhos de Deus, volte, porque a vida sem Deus ela pode até te dar alguma alegria, mas é uma alegria passageira. Ontem eu tinha 20 anos, 15, hoje eu já estou com mais de 30 anos. E eu posso dizer com toda certeza que a vida ela passa muito rápido. E é melhor passar a vida nos caminhos de Deus do que ter uma vida muito boa, mas longe dos caminhos de Deus. Não seja como o jovem rico. O jovem rico ele tinha todas as coisas provavelmente que a gente quer nessa vida. E Jesus falou para ele que ele tinha que vender todas as suas riquezas e dar aos pobres para poder seguir a Jesus. E ele negou. Ele simplesmente não quis a proposta de Jesus. Mas se você ainda não teve alguma experiência mais íntima com o Senhor, continue, que uma hora você vai ter. E muitas vezes as nossas experiências mais íntimas com Deus, elas acontecem nos desertos que a gente passa. Elas acontecem quando a gente está passando por provações. E ali Deus ele se manifesta e mostra que Ele realmente está com a gente. Porque quando a nossa vida está 100%, quando a nossa vida está muito boa, dificilmente a gente olha para cima. Dificilmente a gente rasga o coração diante de Deus. Muitas vezes é preciso acontecer uma situação desagradável para que o nosso coração venha se voltar para o Senhor e Ele mostrar que está realmente prestando atenção na nossa vida, que Ele está de olho nos nossos passos. Então, que você possa rasgar o seu coração diante do Senhor, que você possa buscá-lo de todo o seu coração, para que Ele possa se manifestar na sua vida. Assim como Ele um dia falou comigo, eu creio que também Ele pode falar com você. A nossa vida com Deus, ela não pode ser uma vida religiosa, onde eu só tenho a minha identidade de cristão, como se fosse uma identidade que eu coloco na carteira e eu cumpro aquele ritual.
Não, a vida com Deus, ela é uma vida de intimidade. Quando a gente busca ter essa intimidade com o Senhor, Ele se revela a nós. Ele mostra que realmente Ele está com a gente. Então essa é a minha dica para você. Se você ainda não teve essa experiência, esse memorial, que você possa buscar. E se você já teve, está afastado dos caminhos do Senhor, que você possa sempre olhar para esse memorial e entender que Ele é melhor que qualquer coisa, que Ele é melhor que qualquer coisa dessa vida.